Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Vamos falar hoje de equiparação salarial. Já tratamos de remuneração, que a remuneração é salário mais gorjeta, que o salário compreende o valor fixo, comissões, gratificações legais. Agora a gente vai tratou dos adicionais, insalubridade, periculosidade. Já tínhamos tratado do adicional noturno e hora extra. Vamos tratar depois de transferência, é uma aula só sobre transferência. E agora a gente vai estudar uma situação em que, inclusive sobre forma de pagamento, né? Aqui a gente está fazendo a composição salarial. Eventualmente, nessa composição salarial, algum empregado fazendo a mesma função que outro empregado, né, paradigma, modelo, esse aqui ganha menos. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, né, do ponto de vista trabalhista, ele proíbe discriminação, proíbe tratamento desigual. A equiparação salarial vem exatamente para corrigir desigualdades, para tratar todo mundo igual. Para muitos isso é uma medida que está conforme a Constituição, conforme a CLT, etc, etc. Para outros é uma espécie de interferência na atividade empresarial, que poderia decidir quanto cada um vai ganhar, etc. Mas, pessoal, você quer diferenciar, fazer... O ordenamento jurídico brasileiro permite você estipular tarefas, estipular metas, estipular coletivas e individuais. Inclusive remunerando com um salário variável, com salário misto, com comissões. Contudo, se a pessoa trabalha igual, produz igual, a gente vai ver isso aqui, é devida equiparação. Isso é o que o nosso ordenamento jurídico diz, isso é o que a CLT diz. A gente vai analisar aqui os artigos 460 e 461. Tudo bem? Então vamos para lá? Nossos slides. Então a gente vai tratar de equiparação salarial. Na equiparação salarial, a gente tem como principal artigo o 460. Mas ó, a gente já analisou remuneração adicional, agora a gente vai estabelecer o que é a equiparação salarial, que é justamente evitar a quebra do princípio da isonomia, que todos têm que ser tratados igual. Então a CLT garante o tratamento igual para os trabalhadores da mesma empresa. Olha aqui, ó, 460. Esse tema também foi muito modificado pela reforma trabalhista, tá? Então a gente vai ver aqui algumas inserções, por exemplo, no 460. No 461, antes era considerado que o empregado tinha direito, quando trabalhasse em iguais condições, para o mesmo empregador. Agora não, agora a reforma trabalhista funilou naquele estabelecimento. Então, mesmo que o empregador tenha outros estabelecimentos, ele não pode se comparar com outros paradigmas. Só naquela situação dentro do mesmo estabelecimento, tá? Então teve uma afunilada aí na reforma trabalhista sobre esse direito. Mas vamos lá, vamos para o artigo 460, que é o fundamento da equiparação salarial. Na falta de estipulação do salário, não havendo prova da sua importância ajustada, o empregado terá direito a receber salário igual ao daquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago por serviço semelhante. Então você não tem um contrato, você não tem um acerto, é devido ao empregado o que outro na mesma empresa ganha, fazendo a mesma função, ou se paga para aquela categoria, tá? Então, só nessa situação. Agora, 461, sendo idêntica à função. Então, olha só, esse é o fundamento fático, é o fundamento fático que determina a equiparação salarial. Sendo idêntica à função. Pessoas trabalhando na mesma função, sendo idêntica. A todo trabalho de igual valor, aí você tem um trabalho da própria legislação e da doutrina para estabelecer o que é trabalho de igual valor. Mas veja lá, idêntica à função, trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Olha a funilada que deu aqui.
Não vale se comparar com outras filiais, tá? Cada um vai se comparar dentro do seu próprio estabelecimento. Corresponderá igual ao salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, a equiparação salarial proíbe distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, e a reforma trabalhista restringiu a equiparação ao mesmo estabelecimento. Mas vamos destrinchar agora esse artigo. A gente vai separar ele por partes para você ver os requisitos dele. Olha só. Idêntica função, igual valor ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento. Esse igual valor, agora a gente vai ver na sequência do parágrafo primeiro. Ó. O que é trabalho de igual valor? Então vamos decorar isso aqui primeiro. Ó. Idêntica função faz a mesma coisa. O trabalho tem igual valor. Mesma qualidade, mesma perfeição técnica, mesma produtividade. A gente vai ver na sequência. Ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento. Isso aqui são critérios objetivos, tá? Mesmo empregador, mesmo estabelecimento. Aí a idêntica função. Pode haver nuances, porque o contrato de trabalho você se obriga a trabalhar conforme várias funções, né? É muito complexo o contrato de trabalho, você pode fazer várias funções. Você não é contratado para fazer uma coisa só, você é contratado pelo seu tempo, por uma atividade que pode envolver várias tarefas diferentes. Mas, né, idêntica função com trabalho de igual valor. Isso aqui já é um pouco mais subjetivo. Mesmo empregador, mesmo estabelecimento, ok, é tranquilo de estabelecer. Mas, ó, trabalho de igual valor, como que define o parágrafo primeiro? Igual produtividade. Então, ó, trabalho de igual valor para os fins desse capítulo será que for feito com igual produtividade, ou seja, vamos supor, numa linha de produção, fez as mesmas número de peças, com a mesma perfeição técnica, as peças foram feitas idênticas, com perfeição técnica, sem defeitos, e entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Então, para o mesmo empregador, não pode ter trabalho a mais que 4 anos, e na mesma função há 2 anos. Então, esse 4 anos para o mesmo empregador é um diferencial, tá? Antes era 2 anos na função, agora tem 4 anos para o empregador. Por quê? Porque foi acrescentado ali. É mais uma, digamos assim, um diferencial para evitar a equiparação. Então, veja só, trabalhou com igual produtividade com a mesma perfeição técnica, então você tem aquele trabalho de igual valor. Certo? Só que a reforma trabalhista incluiu que quem está há mais de 4 anos não pode ser paradigma. E quem está mais de 2 anos na função também não pode ser paradigma. Isso que já tinha. Então a reforma trabalhista novamente vem e dá mais uma restringida na equiparação salarial. Tudo bem? Agora vamos para o parágrafo 2º do 461. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Ó, pessoal, a reforma trabalhista diferenciou isso aí. Antes tinha que fazer registro em órgão público e tinha que ser, então, ali por negociação coletiva. Agora, uma norma interna da empresa pode estabelecer um plano de cargos e salários e não precisa de homologação. Então, a reforma trabalhista expandiu as possibilidades de plano de cargos e salários, tá? E diminuiu a burocracia. Então ficou mais fácil da empresa implementar um plano de cargos e salários. Tudo bem? Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º desse artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou antiguidade ou apenas um desses critérios. Antes tinha que ser merecimento e antiguidade. Merecimento e antiguidade, plano de cargos e salários. Agora pode ser só merecimento, só antiguidade ou alternar os dois. Então, novamente, a reforma trabalhista expandindo as possibilidades de plano de cargos e salários. Já no parágrafo 3º, pessoal, é tudo reforma trabalhista. Parágrafo 4º, 5º, 6º, é tudo reforma trabalhista. Então, vamos ver o que a reforma trabalhista disse. Parágrafo 4º. O trabalho readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental. Então, readaptado, pessoal, é aquele que está com alta do INSS, vai voltar a trabalhar, mas em outra função, tá? É deficiência física, mental, enfim. Não servirá de paradigma para fim de equiparação salarial.
Então imagina uma pessoa que estava, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem esdrúxulo assim. Estava lá na informática ganhando 4 mil reais por mês. Tem um problema mental, é readaptado e vai para uma função que ganha bem menos, digamos na recepção da empresa. Os outros recepcionistas não podem pedir equiparação salarial. Por quê? Porque ele ganha 4 mil reais e só está readaptado por uma doença. Beleza? Então o readaptado não é paradigma para os outros buscarem um aumento salarial. Beleza? Isso é fácil de entender. Então o readaptado não servirá de paradigma. O readaptado não serve de paradigma para evitar que alguém que recebia mais em outro setor passe a ser paradigma para aumentar o salário de um outro setor inteiro. Tá bom? Parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então aqui, ó, evitou o paradigma remoto e evitou a equiparação salarial em cadeia. Então, alguém conseguiu uma equiparação salarial. Aí você não pode buscar equiparação salarial com esse que por meio judicial conseguiu essa equiparação. Certo? Por quê? Porque você não trabalhou com aquele que já saiu. Então, você não pode buscar equiparação salarial com quem está em outra esfera, não está trabalhando junto, não é contemporâneo. E você também não pode buscar com quem já alcançou isso por meio judicial. Tem que estar trabalhando na mesma função, não ser readaptado, não ter conseguido por decisão judicial ser contemporâneo para você tomar ele como paradigma para buscar uma equiparação salarial. Espero ter sido bem claro, porque não é tão simples essa situação do paradigma remoto. Beleza? Mas para você visualizar bem, tem que estar trabalhando junto, ganhar mais com idêntica produtividade, menos de 4 anos por empregador, menos de 2 anos na função, não ter conseguido por ação judicial, não ter conseguido com um paradigma que já saiu, não é contemporâneo. Aí sim você pode tomar ele com paradigma para buscar essa equiparação salarial. Então são vários requisitos negativos. Quais são os positivos? Trabalho de igual valor, produtividade, mesma produtividade, idêntica função, mesma produtividade, menos de 4 anos para o empregador, menos de 2 anos na função. Aí você... E não ser readaptado, ter conseguido por ação judicial. Beleza? Bom, por isso que eu separei uma aula só para falar de equiparação salarial, porque para você entender essa dinâmica empresarial é difícil, tá? Não, ó, você vê que a equiparação salarial já era uma coisa um pouco difícil antes da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista ela ficou mais difícil. Foram acrescentados mais requisitos negativos, como a gente tem visto aí. E também esclarecido situações que era só pela jurisprudência que esclarecia, que no caso ali da equiparação em cadeia, né? Mas beleza, ó, parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então esse é um artigo aí da reforma trabalhista que prevê uma multa por discriminação. É uma novidade, tá? O Estado reconhece que não pode haver discriminação e determina uma multa. E detalhe, pessoal, essa multa aqui não exclui uma ação de indenização por danos morais, não exclui outras ações judiciais, tá? Mas de cara, prima facie, na lei, a CLT prevê, discriminou, vai pagar uma multa. E é 50% do limite do RGPS. Hoje está em 7 mil reais, então seriam 3.500 reais só por discriminar. Além de ter que equiparar, pagar a diferença, pagar reflexo, eventual indenização por danos morais. Beleza? Então, empregador, não discrimine e nem trate de forma desigual os seus empregados, tá? Ah, mas ele trabalha melhor. Então tem elementos objetivos para mostrar que seu empregado trabalha melhor que o outro.
Se você coloca eles na mesma função e não mede mesma produtividade, mesma qualidade, perfeição técnica, depois você não pode dizer que eles trabalham diferente. Beleza? Então, se atente a isso, é um direito muito importante, o direito à isonomia, ser tratado igual dentro da empresa, e o ordenamento jurídico brasileiro prevê esse tratamento igual. Beleza? Olha, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estou no Instagram, estou no YouTube. Fico à disposição aí dos alunos, para quem não é aluno também, para poder ajudá-los todos nesses temas de trabalho, prova da OAB e enfim. Beleza? Então, bons estudos a todos e até a próxima.